E aí, pessoal, se você quer continuar tendo análises, se inscreva no canal, que hoje realmente eu estou muito nervoso. E deixa o like no vídeo. Hoje eu quero conversar com você, corintiano, né? Você e principalmente você que é jornalista da corintiano, né? Cria-se um factoide, cria-se um factoide. O Corinthians é prejudicado seguidamente, você entendeu? Teve um pênalti no Juliano não marcado contra o América no domingo passado. Cria-se um factoide porque anularam um gol do Santos na quarta-feira, um jogo que o Santos venceu, ou seja, não fez a menor diferença. Aí cria-se um factoide que o Daron, que é um dos piores juízes que eu já vi na minha vida, ele consegue ser pior que o Voaden, de que ele iria roubar o Santos hoje. E toda a imprensa cai. Todo mundo palma. Aí todos os torcedores, Corinthians já ganhou, o Daronco é o árbitro. O Daronco é o árbitro. Daronco é reforço do Corinthians pro clássico. O Corinthians não ganha um jogo com o Daronco desde a primeira rodada do campeonato. Tá? O Corinthians, eu não tenho o que falar do jogo. O primeiro tempo foi um amasso do Corinthians, era pra ter sido goleada se não fosse o goleiro do Santos. Segundo tempo, o Corinthians consegue chegar no gol e tava até tranquilo. Teve uma bola lá num chuveirinho que o Gil tirou, que eu nem sei se ela ia pro gol no tal. E aí, aos 40 e quase 50 minutos, o Daronco inventa um pênalti pro Santos. Um lance que o Soteldo se joga e tropeça no pé. Uma das coisas mais escandalosas que eu já vi. E o Lazarento vai ver no VAR e confirma o erro. Ou seja, ele erra duas vezes. Não, ele acerta porque ele não dá nada. Aí ele vai no VAR e confirma o erro. Parece que existe uma regra no Brasil de quando o juiz vai pro VAR ele tem que dar o pênalti. No VAR ele viu que não foi pênalti. Ele viu que não foi pênalti. Ele viu que não foi pênalti. E aí tira 2 pontos do Corinthians. E um jogo absolutamente tranquilo de um clube que vai cair, porque esse time do Santos é horroroso. E olhando a tabela, o Santos vai ser rebaixado. Não adianta a arbitragem, não adianta o pênalti que deram pro Goiás, tão escandaloso quanto esse, na Vila Belmiro. Não adianta, vocês vão cair, tá? Seus nanicos. E é isso. E agora vai ter torcedor corintiano que vai criticar o Bruno Mendes, que vai criticar a atuação, condicionaram a arbitragem, falaram que o Odaron queria roubar para o Corinthians e no fundo quem toma na tarraqueta é o próprio Corinthians. Parabéns, cara. Parabéns. 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 Bom. 2 pontos contra o América naquele pênalti do Juliano e 2 pontos hoje. Contra o América, ele ficou, não foi o Daronco, tá? Mas o juiz ficou assim, ó, uns 5 minutos e não foi lá ver. Ele não foi lá ver. Porque o jogador da América segura a cintura do Juliano com as duas mãos. O de hoje ele foi ver. Não tem problema dele ver. Ele viu que não foi pênalti. Então, ou seja, ele errou com convicção. Então, desculpa, eu não consigo acreditar que foi um erro. Foi proposital. Foi proposital. O Daronco viu que ele precisava modificar o resultado do jogo. Você entendeu? Se no calor do jogo ele dá um pênalti desse, você ainda pode falar que foi erro humano. Se ele tivesse apitado o pênalti, depois tivesse ido ver pro VAR, ele teria voltado atrás. Entendeu? A Edna no Paulista, contra o mesmo Santos, anulou um gol absurdo do Yuri Alberto. Então o que o Daronco fez hoje não pode ficar assim. Não pode ficar assim. Tá? Eu não vou nem analisar o jogo. Pode ficar assim. Acho que o Mano Menezes talvez ele tenha recuado demais o time depois que tomou o gol, mas não importa. O placar do jogo seria 1-0 para o Corinthians. E o Daronco fabricou o empate para o Santos. Tá? O goleiro do Santos evitou uma goleada histórica, talvez até um novo 7-1, né? E o Daronco fabricou um gol para o Santos, né? Então, é isso. Aí amanhã a imprensa vai falar que nada, como se nada tivesse acontecido.
Vão falar 1, 2 dias, depois esquece. Aí no próximo jogo vão falar que o Corinthians é o time do apito, que o Flamengo é o time do apito. Aí vão falar isso. Porque é isso que esses vagabundos fazem. É isso que esses vagabundos, porque eles não querem um futebol melhor. Eles não querem, eles querem um futebol que prejudique quem que eles acham que deve ser prejudicado. Você entendeu? Por isso que eu achei uma delícia, e acho que no jogo Palmeiras e Boca Juniors, o juiz só ter dado 5 minutos de acréscimo. Por mim tinha dado nenhum. Por mim tinha dado até um pênalti pro Boca e decidido no tempo normal. Porque teve Palmeiras que chamou a Marília de ídolo. O maior escândalo da história da arbitragem sul-americana. Entendeu? Agora tem Santista que já entrou em campo falando que eu vou ser roubado. Eu vou ser roubado, o Daronco vai roubar. O Daronco vai roubar. O Daronco vai roubar. Só que vocês se deram mal, cara. Por quê? O jogo terminou empatado. Vocês continuam colados na zona de abaixamento. E o melhor jogador de vocês, se eu fazer gracinha e comemorar, tomou o terceiro amarelo e não vai jogar contra o Flamengo. Seus imbecis. Acabou saindo pior. Vocês tomam uma traulitada do Flamengo, vai acabar saindo pior. Porque vocês estão sem seu melhor jogador. Tá? Por uma bobeira. Tá? Então parabéns. Eu quero ver se o Anderson Daronco vai voltar a apitar um jogo do Corinthians. Eu quero saber se isso vai acontecer. Quero saber se isso vai acontecer. Tá? Ele errou no VAR. Isso é muito grave. Se ele erra no campo, de repente por teimosia não vai haver, é menos grave. Ele erra no VAR. Ele vai no VAR e vê que não foi pênalti. Ele vê que não houve pênalti. Ele vê que o Bruno Mendes calça o pé no chão e o Soteldo que tropeça no pé do Bruno Mendes e cai. E cava o pênalti. Sabe? Aqueles pênaltis cavados que eram dados nos anos 90, nos anos 2000. Você dá um pênalti desse com um VAR, é uma coisa inacreditável. Talvez esse tenha sido um dos piores erros de arbitragem contra o Corinthians desde o Amarília, cara. Desde o Amarília. Eu não lembro, assim, de cabeça um lance tão escandaloso. Eu lembro do Corinthians sendo prejudicado em alguns jogos e tal. Mas igual esse eu não lembro, cara. O cara ir no VAR pra prejudicar o Corinthians. Pra dar o pênalti. Sabe? Não toma uma merda de uma convicção. Daronco, você não é homem, você só tem músculo, cara. Nossa, eu juro, velho. Com a raiva que eu tô de você, você pode ter seus músculos, pode ter o que você for. Se fosse sair 5 minutos aí você, cara, eu ia no seu pescoço, eu poderia não conseguir no soco, mas algum jeito eu daria pra ti. Eu não vou nem falar. Porque agora senão o YouTube vai acabar bloqueando esse vídeo. Você foi safado, foi pilantra, Daronco. Por mim você não apita mais no Brasil, vai apitar na Arábia. E eu quero ver, a gente vai trocar de diretoria. Eu quero ver o Corinthians aceitar que esse lazarento volte a apitar um jogo do Corinthians. O Corinthians tem que chegar amanhã na CBF e falar, se o Daronco for escalado com o jogo do Corinthians é WO. O Corinthians não vai nem pra campo. Mesma coisa já deveria ter feito com o Voaden há muito tempo. Entendeu? Então, o Daronco foi safado hoje. Foi safado. Você entendeu? A sorte que os torcedores do Corinthians são civilizados. Os torcedores do Corinthians começam a invadir a arena para pegar o Daronco. Aí arrebentar o nosso campeonato, aí não vale a pena. Você entendeu? Mas esse cara não pode mais apitar um jogo do Corinthians. Esse sem vergonha, esse pilantra, esse safado desse Daronco não pode mais apitar. Como o Voaden também não pode mais apitar um jogo do Corinthians. O Daronco consegue ser pior que ele. Tá? Hoje nada vai me convencer de que o Daronco fez o que fez de propósito. Não foi um erro. Mesma coisa contra a Marília. Quando é erro, a gente fica puta, como foi o caso do Juliano lá no domingo passado, a gente fica bravo, a gente fica nervoso e tal, mas aí a gente percebe que é erro. Que eu lembro que teve um jogo Corinthians e São Paulo, que eu fiz um vídeo na época que eu descasquei, que o Danilo faz um gol, a bola entra 1 metro, o juiz não dá, mas na época não tinha VAR ainda no Brasileirão. É erro. O que o Daronco fez hoje foi dolo. Hoje eu não consigo, não existe nada que me faça passar pela cabeça de que houve um erro humano hoje. Houve um erro doloso.
como foi com a Marília. O Marília errou de propósito. O Daronco errou de propósito. Você entendeu? De propósito. Você lembra aquele pênalti do Tinga, que todo mundo fala, tal, que foi pênalti? Você imagina naquela época tem um VAR pro Márcio Rezende de Freitas, o Márcio Rezende de Freitas vai no VAR e não dá o pênalti. Aí seria erro doloso. Foi o que aconteceu hoje. Você entendeu? Foi o que aconteceu hoje. Arrancou 2 pontos. Talvez não faça muita falta, porque o Corinthians tem uma vantagem interessante para a zona de rebaixamento. Mas não pode acontecer o que aconteceu hoje. Não pode acontecer. Não pode. Eu quero ver o que o senhor Duílio vai falar. O Duílio deve estar nem aí pro clube, né? O Duílio não tá nem aí pra nada. Né? Você fala do Daronco, o Duílio fala, quanto será que o Daronco tá cobrando pra apitar lá? A gente vende ele. Entendeu? Coisa não tem ninguém. Coisa é um clube jogado às traças. Não tem um saco roxo pra chegar agora na coletiva e falar. Entendeu? Vamos ver como vai ser a coletiva do Mano Menezes. Sabe? Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Se ele segue o lance, acho que nem os santistas iam chorar. Você entendeu? Então, é de desacreditar. Erros absurdos acontecendo de arbitragem, todas as rodadas. Contra o Curitiba ele errou pros dois, né? O lance do pênalti do Santos é até discutível, tal, bola bateu na mão, não sei o que. O gol anulado do Santos não era para ter sido anulado na quinta-feira. Mas também o jogador do Curitiba não era para ter sido expulso. Também mudou muito o rumo do jogo. Agora hoje foi um escárnio. Hoje foi um escárnio. Isso não pode acontecer. Tá? Então nem tem. Não tem. Não tem nem o que falar do jogo. Tá? Então vamos ver a atitude que essa diretoria medíocre do Corinthians vai tomar.